A Farmácia Ana Terra apresenta Momento Saúde. Momento Saúde. Dicas, prevenções, cuidados, bem-estar e prestação de serviços. Momento Saúde. Aqui na Rádio da Família. Muito bem, minha gente, nós estamos aí com mais um Momento Saúde. Ana Cláudia aqui em nossos estúdios para dar aquelas dicas preciosas pra gente. Bom dia, Ana Cláudia, mais uma vez, seja muito bem-vinda, é sempre bom ter você aqui com a gente. Bom dia, Renata, bom dia para todos os ouvintes, muito obrigada, para mim também é um prazer estar sempre aqui. É sempre bom a gente trocar uma ideia, né, e a gente aprender um pouquinho também, porque quando a gente troca informação, a gente sempre aprende algo de bom, né, Ana? Isso, né? Tem umas dicas interessantes. Sim, claro. E hoje, especificamente aí para as gestantes, né? Esta é uma fase tão bonita da vida, tão importante, é um período, é um momento mágico na vida de qualquer mulher que esteja esperando um bebê, só que ao mesmo tempo é uma fase muito delicada também, que requer alguns cuidados especiais. Nós temos que redobrar aí a nossa atenção e os nossos cuidados também, né, Ana Cláudia? Isso, né? E tomar cuidado com os produtos, né? Porque a grávida, ela não pode usar qualquer produto, né? E na gravidez, ela também vai precisar do hidratante, ela vai precisar de um protetor, né? Então, ela não pode ficar usando qualquer um sem nenhuma orientação. Então, é interessante que ela se oriente antes de comprar para evitar problemas para ela e até para o bebê, né? Sim, até porque os produtos que ela usava até então não serão os mesmos, né? A grande parte deles que ela vai continuar usando durante a gravidez. Ela vai ter que fazer uma mudança aí nos tipos de produtos. Isso, na maioria das vezes sim, né? Então é interessante ela se orientar, né? Sempre buscar soluções mais efetivas, né? Para essa fase. Porque na gravidez existem alguns problemas que são mais comuns, né? Tipo a estria, as manchas escuras na pele, às vezes dá um problema de acne, a unha, o cabelo, né? Então, fica mais acentuado, né, alguns problemas. E aí ela pode pensar assim, nossa, não vou poder fazer nada, né, só depois que eu tiver o bebê, ou então fica usando qualquer coisa, achando que não tem problema, porque passa na pele, né? Ou então só usa no cabelo, não estou comendo, não estou ingerindo, então não faz mal. Faz mal sim, né? Porque vários produtos penetram. Então, acabam indo para a corrente sanguínea. Isso, e vai lá para o bebê, né? Então, são algumas dicas, assim, bem simples, que a gente pode usar sem problema, né? Nem para a gestante, nem para o bebê. Então, assim, muitas grávidas, elas reclamam das manchas na pele, né? Que é comum, aquelas manchas escuras, né? Os cloasmas. E também a estria, né? Então, eu uso um ácido que a médica receitou quando eu precisei. Não, mas não pode usar, né? Então, quando você precisou e o médico receitou, e você não estava grávida, podia, agora não. Por exemplo, o ácido retinóico, a hidroquinona, que são produtos assim comuns, né, clareadores, não pode de jeito nenhum, né, porque causa problema no bebê. Então, tem que evitar, né? Então, foi no médico, fala assim, mas o médico me receitou. Receitou sim, quando você não estava grávida, né? Ele receitou, é seguro, pode usar, mas durante a gravidez, nem pensar. Pode. Então, tem que perguntar, né? Tem que se orientar antes de ficar usando. Mas eu vou ficar com a pele manchada. Não. Tem vários produtos que se você usar certinho, né? Se a pessoa usar certo, ela vai ter uma pele boa, vai evitar as manchas. Você falando disso aí, é uma dica interessante, porque muitas grávidas, realmente elas mancham o rosto durante a gravidez. Eu tenho duas perguntas para fazer para você. Por que isso acontece? Por causa dos hormônios, né? É uma revolução hormonal a gravidez. E muitas grávidas têm tendência a isso. E junto com o sol, né? Aí aparece a mancha.
Ah, mas se eu não tomar sol de jeito nenhum, não vou ter mancha? Não, não vai, né? O problema é o sol. Sim. Eu tenho tendência a ter, eu tô grávida, né? Mas eu não tomo sol de jeito nenhum, não tem mancha, né? Mas é difícil. Eu ia dizer agora, né? É muito complicado assim, você não tomar sol de jeito nenhum, até porque a gente precisa tomar sol, precisa, né? Não dá para ficar fugindo do sol, porque a gente não pode ficar exposto ao sol naquele horário que o sol está mais forte, mas é preciso a gente tomar o sol, né? Isso. E como isso é praticamente inevitável, tem algum produto específico ou alguma orientação que a gestante possa ter para evitar essas manchas? Então, né, realmente evitar o sol nos horários, né? Depois das 10 até as 4. E usar o protetor solar, né? E nesse protetor solar, muitas vezes pode já colocar uma substância clareadora, tipo uma vitamina C, né? Existe vitamina C agora mais estabilizada, uma vitamina C glicosada, que ela é muito eficiente para clarear. Umas outras substâncias, tipo assim, vou falar os nomes, mas é citrolumine, né? Ou então skin white. Então são substâncias que você pode usar sem problema. Durante a gravidez. Durante a gravidez. Vai clarear, né? Vai ajudar a clarear a pele. E já pode estar no protetor, né? Então pode estar acrescentado no protetor solar. E o protetor solar tem que usar todo dia sim, né? Então levanta de manhã, passa o protetor. Na hora do almoço, passa novamente. Se suou muito, limpou o protetor, passa de novo. Todo dia. Mesmo que estiver chovendo, mesmo que não for sair de casa, passa o protetor solar. E para as grávidas, tem algum protetor específico ou pode ser aquele que a gente costuma usar mesmo? Pode, né? Geralmente a gente indica algum que já pode acrescentar esse clareador. Sim. Eu tenho observado que usar protetor solar junto com clareador, na mesma forma, tem um efeito muito bom, sabe? A pele é como se você clareasse o ano inteiro, né? Direto. Porque já está ali, já está fazendo efeito, pode ser usado durante o dia. Então é bem interessante, né? Usar junto. Sim. E assim, não tem... É bom sempre, quando for comprar, pedir uma orientação. Mas geralmente protetor solar não tem problema para grávida, não. A não ser problema de alergia, mas aí tem que ver. Aí, independente da gravidez. Isso. E tem que usar todo dia. E assim, igual você falou do sol, é importante tomar um pouco de sol, sim, por causa da vitamina D. Muitos médicos orientam as grávidas a tomar sol no peito, né, no Sim. seio, porque melhora depois para amamentar. Então, mas no horário, né, que pode, até às 10, né, e depois ou após das as 4. 4. Isso. Então, pode usar e é bom. A reclamação de muitas mulheres que acabam manchando a pele durante a gravidez, e elas perguntam, a mancha de gravidez, ela pode, algum tratamento para amenizar essas manchas? Tem sim. Depois da gravidez, Vários ela pode fazer um tratamentos. tratamento? Pode, some tudo, né? Se usar os produtos com cuidado, né? Existem alguns procedimentos médicos também, igual peeling, laser. Hoje tem muita coisa que pode ser usada para mancha, né? Resolve, Sim. some realmente, fica sem nenhuma. Se fizer direitinho, some tudo, né? E uma outra coisa interessante que às vezes as grávidas ficam em dúvida é em questão da tinta, né, do cabelo. Está acostumada a pintar o cabelo, aí tem que parar. Uns médicos falam que pode, outros que não. Às vezes usam um produto mais leve, o shampoozinho. Mas o que é realmente natural é a rena, né? A rena é uma planta que o pó da rena, ela atinge o cabelo. E ela realmente não faz mal. Então, rena não tem problema, pode usar sossegado. Agora, outras coisas aí vai ter que falar com o médico, né? Se vai poder ou não. E também as estrias, né? Que assim são quase inevitáveis, né? Sim. Porque estica muito, mas dá para melhorar, né? Usando um hidratante, né? Um hidratante bom, e se puder esse hidratante ter uma substância que chama óleo de rosa mosqueta, que é um óleo muito rico em vitamina A, né? Em derivados até da vitamina A ácida. Ele é muito bom, né? Ele ajuda até a sumir um pouquinho.
E às vezes, assim, os ômegas, inclusive a gente fala dos ômega 3, ômega 6, ômega 9, que por colesterol, tudo, triglicéridos, para diminuir, eles também são muito bons para a pele, né? Usado na forma de creme. E o óleo de uva, o óleo de amêndoa, né? Mas assim, sempre dosado certinho, né? Sempre com orientação. E assim, dá para evitar o aparecimento das estrias e assim, até sumir um pouquinho aquelas pequenininhas, né? Então, porque tem algumas regiões, né, que são bem específicas, assim, onde aparecem as estrias mesmo, né? Os seios, né, na barriga, nas coxas, né? Onde cresce mais, né? Então é bem usando, né? Hidratando bem, a chance de aparecer é bem menor. E esse hidratante também resolveria o problema de ressecamento? A gente fica com a pele mais ressecada durante a gestação, né? Então esse creme que a gente usa para as estrias ajudaria também aí no ressecamento da pele. Na hidratação. Então, assim, é uma fórmula bem hidratante, com produtos que pode usar, né? Que não são todos que podem ser usados. E com essas substâncias que vão melhorar. A rosa mosqueta, a ômega, semente de uva, a vitamina E também é muito importante. Então, tudo isso vai fazer uma fórmula melhor que vai ajudar mais, né? Alimentação. Tem alguns tipos de alimentos que podem desencadear aí a estria, que pode piorar um pouquinho. O refrigerante, por exemplo, ele pode contribuir aí para o aparecimento de estrias, ou não tem nada a ver? Não tem. Os refrigerantes, assim, mas a celulite. A celulite, né? Celulite, que eles, por causa do alto teor de açúcar, e se o diet tem muito sódio, né? Que aí o sódio também retém líquido, não é bom, então refrigerante não. E a celulite tem alguma coisa a ver na gravidez, ou Ana Cláudia? Não, mas são as estrias. Até, na verdade, parece que até ela some um pouco, porque como se estivesse esticando, né? Que a célula ali de gordura, ela fica mais acomodada, não forma os furinhos da celulite. Mas só aparece, não quer dizer que ela sumiu, não. Aí depois que o bebê nasce, aí elas voltam novamente aí na sua aparência, no seu aspecto normal, né? Isso, né? E são outros cuidados. Outra coisa interessante pensar assim no cabelo e nas unhas, porque parece que assim, cai o cabelo quase tudo, a unha fica muito fraca, mas é porque o que a gente come e que é bom vai primeiro pro bebê, né? O que sobra fica aí vem pra mãe. Então, assim, a complementação disso talvez seja interessante, mas sempre com acompanhamento do médico, né? O médico que vai prescrever esse complemento, né, da alimentação, né, para a mãe. Aí, no caso, seria indicado aí alguma vitamina. Isso, né? Mas aí o médico que vai passar, né? O que a mãe pode falar não esquecer de falar, tá acontecendo isso, meu cabelo tá caindo demais, minha unha tá muito fraca. Então, aí, lembrar o médico, que não é, assim, regra que vai tomar, não são todos que tomam, mas que precisam. Né? A gestante é muito importante aí, durante a gestação, ela ir se observando, né, observando o que está acontecendo, observando as mudanças no organismo, porque muitas coisas são comuns, vai acontecer mesmo, a gente passa por uma transformação total. Os nossos hormônios, eles ficam totalmente modificados neste período, né? Nesses 9 meses aí de gestação. Mas aquilo que for acontecendo, é super importante que você vá aí relatando para o médico, né? Porque o médico, ele não vai perguntar tudo também. Seu cabelo está caindo, você está com a unha quebradiça, o médico não vai ficar perguntando essas coisas, né? Ele vai ver o mais importante, né? Exatamente, então, né? Esses complementos aí a gente tem que falar, tem que sempre estar conversando com o médico. E jamais, nunca se automedicar durante a gravidez. De jeito nenhum, né? Não, de jeito nenhum. Eu tomava isso para dor de cabeça, eu posso tomar.
tem que perguntar se pode tomar. Muda porque tudo, não né? pode. Até o né? analgésico que você toma tem que ser algum mudar. que você possa. Ah, posso tomar chá de não sei o que? Não pode, né? Mesmo produtos naturais, os Até porque chás, alguns chás são abortivos, né, Ana isso, Cláudia? então não pode tomar chá, nem remédio natural sem falar com o médico, né? Nunca, não é para tomar. Ah, eu tô acostumado a minha vida inteira. Não é para tomar, né? É chazinho, minha avó fazia, não tem problema, mas não é, né? Tem que falar com o médico porque pode dar problema e depois, né, não tem jeito. Então evita, né? Qualquer medicação sem falar com o médico não pode, porque pode trazer consequências graves. Sim. As gestantes, Ana Cláudia, elas podem praticar atividade física durante a gestação? Podem, né? Inclusive, vários médicos falam que devem, né? Mas também sob orientação do profissional. Geralmente, as que já praticam, né, atividade física é mais fácil. Já está acostumada, mas aí vai ter uma adaptação, né? E agora, se nunca praticou, aí vai ser mais, assim, delicado, mas falando com o profissional e o médico não vai ter problema. E tem que ser uma atividade também que não tenha tanto impacto, Isso, né? Por exemplo, uma grávida não vai fazer um jump, por exemplo, que fica pulando. Às vezes até a caminhada não é tão indicado, que Sim. a caminhada que é tão comum, às vezes tem que ser uma coisa mais leve, sem tanto impacto. Mas isso aí, os profissionais que vão ver, né? E outra coisa que ela não deve, assim, esquecer e sempre estar atenta é a alimentação, né? Sempre procurar produtos mais naturais, alimentos naturais, muita fruta, verdura, legumes, a carne, né? O ovo, o leite, né? Para que seja saudável também para o bebê, né? Evitar os químicos, né? Os refrigerantes, os enlatados, que tem muito conservante, muito corante. Outra coisa importante é a pimenta. Grávida não pode com pimenta. Sem contar que ela já tem uma tendência, assim, a ter problema de hemorroida, né? Por causa do peso. Então, a pimenta não é indicada. Sim. De jeito nenhum. E as fibras, né? Muito importante, porque muitas grávidas têm problema de intestino preso, né? Então, muita água, muita fibra para ajudar nesse funcionamento. Porque senão aí também é mais complicado. Assim, não pode tomar remédio para funcionar o intestino. Sim, filho é assim, o filho já espaçou desde que está na barriga, né? Porque ele vai crescendo e ele vai jogando os órgãos para onde ele achar que deve. Vai empurrando. Ele vai empurrando para ter mais espaço para se acomodar ali, né? Então. E aí tudo fica mais complicado, porque a gestante ela vai mais vezes ao banheiro, né? Porque tudo vai ficando muito comprimido, né? Tudo apertadinho. E aí é por isso que você deve redobrar a sua atenção aí na sua alimentação, como a Ana Cláudia disse também, aí aumentando a ingestão de água, é sempre muito importante, né? Tomar bastante água, porque a água, a gente sempre diz aqui que é um dos melhores remédios que existem, né? Uhum. E ela vai ajudar até na pele também, né, Ana Cláudia? Ela vai hidratando a pele por dentro, né? Isso, a gente hidrata comendo e passa o creme para não deixar sair. Agora, gente, duas coisas aqui que a gente deve dizer. Aquela história de que, eu tenho que me alimentar por 2. Calma aí, porque tem mulher que engorda muito durante a gravidez. É uma fome psicológica, né? Eu tenho que comer por 2. Cuidado aí nesse comer por 2, porque de repente você vai engordar mais do que o necessário, mais do que o desejado durante a gestação, e depois que o bebê nasce, eu digo para você, é muito mais difícil a gente voltar aí ao peso anterior ao peso normal, né? E outra coisa, hein? Mulher grávida tem que ter os cuidados, mas mulher grávida não está doente. Então procure manter aí a sua rotina, né? A vida normal, né? Sim. Tem alguns cuidados, mas a vida normal, trabalha, faz tudo que tem que fazer, né? Porque ela realmente não está doente. Algumas têm mais problemas, outras menos, mas
é uma fase. Tem as né? exceções, né? Tem gravidez de risco, aí a mamãe precisa ficar mais de repouso. Isso. Aí nesses casos não, né? Mas numa gravidez onde transcorra tudo bem, vida normal. Vida normal né? pra grávida. Tem mulher que fica lá porque está carregando o bebê, ela fica com medo de tudo, né? Agora, uma coisa que a gente deve observar, claro, é a posição para dormir, né? A gente vai... Aí quem tem mania de dormir de bruço, aí claro que não vai mais dormir de bruço, né? De lado ou de costas, de lado melhor ainda, né? Seria a posição mais indicada. Se for do lado esquerdo, melhor ainda, né? Mas fora isso, a gente tem que levar a vida o mais normal possível, né? Isso. E alguma dica aí a mais, Ana Cláudia, que seja importante a gente falar aí para as nossas futuras mamães? Não, é mais assim, esses cuidados, né, que elas precisam ter e pode ter. Então, saber que existem produtos que elas podem usar, né, que são seguros, não tem problema. Elas conseguem ficar bonitas, né, na gravidez, conseguem ficar com o cabelo bonito, a pele também bonita. Pode usar hidratante, pode usar clareador, protetor, aqueles que realmente pode, né? Sempre pedindo orientação, porque existe produto que pode, então não tem problema. E ela saber, assim, que sempre que ela está zelando, né, pela saúde dela, a grávida está zelando pela saúde dela, ela também vai estar zelando pela saúde do bebê, né? Então, ela se cuidando bem, cuidando da alimentação, se sentindo bem, né? Ficando assim... Procurando ficar mais calma durante a gestação, né? Mais calma, né? Igual a gente sempre fala, com a autoestima em alta. Sim. O bebê também vai ficar bem. Procurando dormir bem, né? Isso. Ter uma qualidade de vida bacana. Tudo isso vai influenciar aí no comportamento do bebê também, né? É muito importante aí que a mamãe se cuide muito bem. E quem está ao lado da mamãe também, né? Que procure proporcionar aí estes momentos mais tranquilos, mais relaxantes, porque é uma fase da vida assim que a gente tem que curtir muito, passa super rápido, né? Uma coisa super interessante que eu notei quando eu estava grávida, eu tenho enxaqueca assim desde que eu me entendo por gente, né? E parece que é um milagre da vida, né? É um milagre de Deus. Durante a gravidez eu não sabia o que era ter dor de cabeça. Olha só que interessante. Tem muitas coisas que melhoram durante a gravidez. Tá certo que depois voltou com tudo, mas durante a gravidez... Mas agora você toma alguns cuidados. Ah, sim, pelo menos a água eu sei que você toma bastante. Tomo bastante, isso não falta, viu? Mas é isso aí, né? As mamães aí aproveitar mesmo esta fase da vida e seguir aqui as orientações, as dicas que a Ana Cláudia passou pra gente, pode ter certeza, viu? Se você seguir aí essas dicas, essas orientações, você vai ter uma gravidez super tranquila, pode continuar fazendo o que você gosta de fazer, gosta de cuidar aí da beleza, né, da estética, você vai poder continuar aí cuidando numa boa, porém com os produtos certos e com a orientação correta também, né, Ana Cláudia? É assim, tem que ser sempre tendo dúvida, eu falo, é bom ter dúvida, Sim. né? E tira a dúvida, pede orientação que aí evita de fazer errado. Às vezes está longe lá da sua consulta, né? Você foi ao médico essa semana, você vai dali um mês, liga, né? Não espera a consulta não, dá uma ligadinha lá para o seu médico. E o que não pode é ficar com dúvida de forma alguma e fazendo as coisas na dúvida, jamais, viu? Ana Cláudia, muito obrigada mais uma vez pela sua presença e na próxima semana nós voltamos com mais um Momento Saúde. Eu que agradeço e uma boa semana a todos. Muito obrigada para você também. Até a próxima semana. Momento Saúde, hein, minha gente? De volta a semana que vem aqui na programação. Você ouviu na Rádio da Família Momento Saúde. Momento Saúde. Um programa com a responsabilidade social da Farmácia Ana Terra.